Patrícia, estou no seu aguardo. Oi, Pá, Olá, tudo bem? tudo bem? E você? Eu tô bem. Deixa eu organizar aqui pra gente se falar. Então, hoje estamos aqui de volta, né, no Patos Papos e vamos falar sobre Crônicas de Nárnia, né, Patrícia? E na verdade, acho que vai ser um papo bem doido, um papo bem cabeça, que a gente ficou aí umas 2 semanas conversando sobre, né? Apesar de a gente não ter feito mais nenhuma live, mas a gente está sempre se falando diariamente. E uma ouve a outra, e a gente se argumenta e vamos ampliando aí nossos papos, né, Patrícia? Então, acho que tem muita coisa para ser falada. A gente vai falar sobre o tempo e algumas questões aí do nosso dia a dia. Bem bacana, né, Patrícia? Tá preparada? Nossa, fiquei me preparando. Tá me ouvindo bem? Tô. Você me ouviu bem? Sim, te ouvi bem. Tô Tá. achando que minha imagem tá escura. Ah, ela vai pro filtro. Vou pro filtro porque, bom, tô bem, né? Assim, tá me vendo? Sim, tá tudo ok. Pois é, pá, hoje esse papo, né? Trabalhando aí com você essa semana toda aí pensando nesse tema, eu aprendi muita coisa, viu? Aprendi Sim, muitas coisas. Você não aprendeu? aprendi muitas e muitas coisas, como sempre, né? Toda troca aí, toda conversa, né? Toda essa troca de ideias aí, a gente aprende muito mesmo, né? E como educadoras que somos, estamos sempre buscando algo novo, filosofando, né, Patrícia? E essas lives com você, essa semana eu coloquei, tô com saudades, porque me sinto tão à vontade, é uma sintonia tão boa, né? A gente conversar, porque é bem aquilo que nós sempre falamos, é um café terapia, né? Como a gente não pode estar junta, você tá, né? Você tá indo em Floripa, eu tô aqui em São Paulo, então a gente não pode estar sempre aí juntas e nada melhor do que filosofar e filosofar ao vivo, né? Para todo mundo ver É, as nossas. e nossas conversas, nossas ideias, né? E que bom que tem você, né, Patrícia? Tecnologia total, né? Que ajuda nessa hora e que vai me levando para esse caminho aí mais tecnológico, né? E Sim, tem eu aqui para fazer as criticazinhas, né, Patrícia? Aqueles questionamentos básicos e ouvir também. Vamos que vamos aí. vamos que vamos. E hoje nós vamos falar sobre Crônicas de Nárnia e foi surgindo tantas outras referências, né? Depois do tema central. Foi bem assim, Patrícia, vamos falar sobre Crônicas de Nárnia. A gente tem vários outros temas aí que vão surgir. E nós resolvemos então falar sobre Crônicas de Nárnia, que sempre a gente está conversando sobre o que nos impacta, né? E Crônicas de Nárnia me impactou muito. Num primeiro momento que eu assisti, depois eu fui estudando um pouco mais sobre o livro em si e fui filosofando em cima dele. Não, e a Então gente vamos também sempre lá. acaba falando, né, Patrícia? E aí, vamos para Nárnia, que é melhor, né? Então, Virou um ficou meio que chavão, né? chavão, exatamente. Então, vamos até Nárnia. E para Nárnia virou um chavão, então vamos em Nárnia, vou falar um pouco. Não dá para falar de Nárnia sem falar sobre o C.S. Lewis, né, esse escritor de Nárnia. Sim, Ele é irlandês, nasceu no século passado, ele escreveu as Crônicas de Nárnia na década de 50. São as Crônicas de Nárnia em si são 7 livros, e ele faz toda uma metáfora da Bíblia nesses 7 livros, né? O primeiro livro chama O Sobrinho do Mago, e ele conta como foi a criação de Nárnia, fazendo uma alusão mesmo, uma metáfora do livro de Gênesis, comparando como que foi a criação da Terra. O sobrinho do mago, ele não é um.
um filme, né? Ele é só um livro, ele é o primeiro livro da crônica. Na verdade, o C.S. Lewis, ele escreveu as 7 crônicas diferentes em tempos, não nessa cronologia que está expostas para nós, mas na verdade ele Aham. é o primeiro livro desses 7 das crônicas. E o C.S. Lewis, ele é irlandês, foi criado dentro da religião da Irlanda lá, que eu não sei bem, e ele, aos 15 anos, ele virou ateu. O C.S. Sim, Lewis, eu ele ia foi falar isso. ateu, né? Ele foi ateu, não acreditava em Deus, até quando ele se mudou para a Inglaterra, que ele conheceu um cristão, e ele conheceu Jesus e toda a palavra do Evangelho e se converteu à igreja anglicana lá na Inglaterra, né? E ele ficou apaixonado pela história da salvação, pela história da Bíblia e entender, né, pela Bíblia como que nós viemos parar nesse mundo e para onde nós vamos e quem era Jesus Cristo. Então ele ficou apaixonado por essa história do Evangelho. É claro que ele tem muito misticismo na história dele, tanto que tem alguns cristãos que não gostam da obra dele, mas ele fez Aham. assim, não só Crônicas de Nárnia, ele tem vários outros livros que pregam, né, o Evangelho, que falam do cristianismo, mas tem muito cristão que fala que ele é muito esotérico, porque ele fala muito da questão dos mundos, ele fala muito a questão do mundo paralelo, ele fala muito a questão de tempo, ele usa muitas figuras, você vê no filme no filme de Nárnia do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, ele usa muito a mitologia grega, ele traz esses Sim. símbolos, né? Ele traz toda essa simbologia que o catolicismo da época, né, aquele catolicismo conservador, não aceita. Não Então ele aceitava, né? não aceitava e muitos não aceitam até hoje, tanto agora, né, nesses tempos atuais, tem muitos cristãos que não aceitam o C.S. Lewis como um autor cristão, por mais que ele tem várias obras aí desse termo, né, para religião, tem muita gente que acha que não, porque ele usa muita metáfora. E E no amplia filme, muito a né, mente, né, Patrícia? Desculpa. Ele amplia muito a mente das pessoas também. Tem pessoas que não aceitam, né? Principalmente voltadas sim. à igreja. Mas, bom, continuando. E ele, assim, ele começa o livro, a gente falou das crônicas, né, em relação de filme, mas ele começa o livro lá, o primeiro livro, falando dos mundos. É uma floresta, para quem lê o livro, né, o primeiro livro, O Sobrinho do Mago, ele conta que não é o do leão, a feiticeira, que esse é muito comum, todo mundo conhece as crônicas de Nárnia, desse filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque é um filme que Uhum. fez sucesso. Esse livro, são 7 livros, esse livro é um livro dos mais vendidos da literatura infanto-juvenil, então ele está entre os 10, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele Um está entre os guarda-roupa. 10 mais vendidos. E só que no primeiro livro ele conta a história dos mundos. Então ele começa narrando uma floresta, e essa floresta se chama os Bosques dos Lagos, e cada lago é um mundo. E ele fala dos Uhum. mundos paralelos que Que nós são temos aqui. dimensões, né, Patrícia, na verdade, né? São as dimensões. Fazendo uma analogia quando Jesus fala que na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele usa, Sim. né? Ele faz lá. Então, quais são as moradas que tem, né? As moradas pode ser a Terra, pode ser outros planetas, pode ser outras dimensões, não sei. Então ele narra Outras esses mundos. dimensões, outras evoluções, né? Enfim. Ele fala desses mundos paralelos e um mundo é Nárnia. Um mundo é Nárnia. Nesse primeiro livro. Até que chega no terceiro livro, O Leão. O Leão, não, o Leão, a Feiticeira é o segundo livro das O crônicas, não que guarda-roupa, foi né? escrito, né? E aí, nesse livro, conta a história de uns irmãos ingleses que vão, né, para uma casa do tio, porque a família precisa enviar, a família precisa enviá-los para os tios cuidarem, e dentro dessa casa tem um armário, e a Lúcia, que é a mais jovenzinha, entra dentro do armário e descobre dentro do armário um mundo paralelo. Sim. Exatamente, é um mundo paralelo, né? Ela E entra no lá armário.
ela entra num mundo de fantasia, né? Imagina uma criança pequena entra no armário, entra num mundo de neve, de frio, de fantasias, de animais mitológicos, de animais que não existem, de coisas que ela nunca viu aqui. Então ela fica deslumbrada com esse mundo paralelo em que ela entra e tem toda uma história. Os irmãos vão procurar ela, são 4 irmãos, 2 irmãs e dois meninos, 2 meninas e 2 meninos. Os 4 entram nesse guarda-roupa e vivem um mundo de fantasia. Eu acho que por isso o meme, vou para Nárnia. Na verdade, assim, eu vejo também como uma criatividade aí, né? E dentro dessa criatividade eles vão resolvendo alguns problemas, né? Superando alguns desafios, enfim, né? Para mim, o entrar nesse armário, Patrícia, ó, eu já, né, dando uma Claro, explanada aí. Para mim, cada entrar um nesse tem armário é entrar dentro de si mesmo, né? Porque esse universo paralelo, né? Essas dimensões, enfim, esses outros mundos, para mim tá tudo na nossa mente, né? Então, quando a gente fala em meditação, quando a gente fala em poder da mente, enfim, e inteligência emocional, né? Então me remete muito a entrar no armário, entrar no seu autoconhecimento mesmo, nesse mundo da imaginação, da criatividade e dessas conexões que são feitas dentro dessas crônicas, que são as conexões com a natureza, com os animais, né, e com as emoções também, com alguns sentimentos, que fala de perdão também, né, e fala de alguns poderes, enfim, que são dados, né, e sobre humildade, e por aí vai. Então, é muito complexo. E aí eu acho muito assim legal quando fala essa história do entrar no armário, porque quanta gente sai do armário também, né, Patrícia? Quanta gente sai do armário que se aceita, que se transforma, né? Então, e essa morte e esse renascimento, que é esse entrar e sair, é esse autoconhecimento. E é claro que outras também visões aí que a gente tem sobre todas essas crônicas aí. Foi só uma explanada que eu dei. Tá sim. travando? Travou um pouquinho, né? São as percepções, né, que nós temos, cada uma de um jeito. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu me lembro que eu não sei se eu fui no cinema com os meninos ou se eu assisti em casa. Sei que era um filme básico aí de infantil. Eu lembro que até no McDonald's, né, no McLanche Feliz tinha os 4, o elfo, tinha alguns, tinha a Sim. feiticeira, tinha o leão no McDonald's, porque ele foi vendido comercialmente. E aí também Aham. esse detalhe, porque a Disney, né, lançou o filme, tem a Ah, questão do, aí. né, tem aquela coisa que é do Satanás, né? Quando o filme, a obra do C.S. Lewis foi para Disney, aí já mudou tudo, porque não tem nada a ver, né? Eles não fizeram É, uma releitura, eles eu fizeram acho. basicamente eles fizeram basicamente a retratação do que estava escrito no livro e foi super perfeito. Tanto que foram 3 livros e eles estão agora, pelo que eu percebi, eles estão fazendo a produção da Cadeira de Prata agora. Que é acho que é o 6º livro da obra das crônicas, né? Então, quando o filme eu assisti também pela primeira vez, não me impactou, foi um filme normal de levar os meninos no cinema ou assistir aqui com eles, eu nem me lembro. Só depois que eu fui, claro que quando você vê o filme, ele tem a cena muito nítida, né, de quando o Edmundo trai os irmãos, ele fica do lado da feiticeira, tem essa questão do bem e do mal. Quando o Aslan, que é o leão, né, se entrega para o Edmundo poder ser absolvido. Então o Aslan ele se entrega para a morte, depois ele ressurge. É claro que você, se você conhece mesmo alguma coisa da história de Jesus, você pode fazer uma analogia lá, mas na época não. Na época eu não estava Não nesse tava momento nesse. e Aham, aham. eu não fiz essa percepção. Só depois que aí eu comecei a ler, aí eu vi o livro, o que todo mundo estava falando, a internet ajuda, né? A internet ela amplia
as nossas percepções, Conhecimentos também, o né? nosso conhecimento, porque se eu simplesmente fosse um filme ali, um filme comercial que eu assistisse o filme, eu nunca teria feito essa metáfora, tinha passado despercebido por mim. Mas é quando você vai, busca, você lê o livro, aí você vê que ele tem toda uma história por trás. E o livro é um livro infantil, né? Eu estava falando do C.S. Sim. Lewis, que ele era ateu, depois ele Porque foi tem para muito a Inglaterra. ver com imaginação e com criatividade mesmo, né, Tem Patrícia? muito a ver com o imaginário. Então ele vai para a Inglaterra na época da guerra. Então ele começa a contar essas histórias dessa crônica para as crianças refugiadas. Então é um jeito dele Aham. trazer essa história, como ele estava naquele momento iludido, iludido não, ele estava com aquela, ele estava apaixonado pelo evangelho, então ele começa a fazer essas metáforas. Ele é muito criativo, porque para escrever tudo isso, ele tem toda a Bíblia, né, feita uma metáfora de toda a Bíblia para a criança, usando todos esses essa simbologia. Ele é muito criativo, ele é muito fantástico, né? Na verdade, ele tem uma mente bem ampla, bem aberta, né, Patrícia? Porque é um cristão, né, mas que também envolve ali toda a parte da espiritualidade e das emoções, né, de comportamento, enfim, né? Então Isso. percebe que é uma pessoa extremamente avançada, né, inteligente e Sim, capaz de e compreender tudo ao seu atemporal, redor, né? né? E Sim, atemporal, atemporal, porque porque nós é estamos falando de assim, 1950, né? isso, hoje tem a Bíblia ela é escrita hoje em várias linguagens, tem a Bíblia em audiolivro, tem a Bíblia o Cid Moreira narrando, tem a Bíblia em mangá, tem a Bíblia para criança, tem a Bíblia animada, tem a Bíblia em desenho, só que naquela época, em 1950, não tinha esses recursos, não tinha nenhum Aham. recurso para você fazer essa narração com toda essa. E os livros, né, as Crônicas de Nárnia, o livro, ele é muito ilustrado. Então, em 1950 não tinha. Então, é muita criatividade, é muita sabedoria de poder fazer essa analogia. E só para você ter uma ideia, o último livro das Crônicas, ela chama A Última Batalha. Então ele começa Hum, desde a criação até o final mesmo, a última batalha, o último livro, fazendo toda essa analogia à Bíblia, né? E ele conta aham. essa história. E imagina, como que você vai trazer uma criança para um tema religioso? Não tem como, né? Você Não. precisa usar de muitas figuras. Continuando lá na sinopse do filme, eles entram no armário, vive tudo isso. O filme tem todo um enredo, bem e mal, perdão, sacrifício, ressurreição, porque o Aslan, né, Pecado, ele ressuscita, pecado, tem entre toda aspas, né? uma série de elementos fantásticos. Que se você assistir o filme com esse olhar, você consegue perceber e deixa de ser uma literatura infantil e começa a ser uma literatura de análise. Mas a grande sacada, é claro que a gente vai fazer spoiler de um filme tão antigo, é contar o fim do filme, né? Vou contar o fim do filme. Eles entram no guarda-roupa, vivem uma vida inteira lá, porque eles resolvem que eles não vão voltar mais para casa, eles vão ficar lá em Nárnia. Nesse E outro eles mundo. nesse outro mundo paralelo. E quando eles vivem, eles crescem, eles viram reis, rainhas, né? Tem sucesso lá no mundo, derrotam a feiticeira, formam um novo reino, coisa e tal. Tem um bom governo dentro de Nárnia, até que um dia ela encontra o poste, né? O poste é o marco do que o guarda-roupa tá lá. E a Lúcia resolve voltar. E todo mundo resolve voltar. E quando eles voltam, eles falam: nossa, a gente vai voltar, né? Vai voltar depois de tanto Depois de tempo. quanto tempo, né? Depois de uma vida inteira que eles viveram em Nárnia, porque eles viveram uma vida inteira, eles cresceram em Nárnia, né? E eles resolvem voltar. Só que a grande surpresa, o grande spoiler, né? Se você não assistiu as Crônicas de Nárnia, não veja esse vídeo. O grande spoiler é o quê? Que quando eles voltam do guarda-roupa, não se passaram segundos. O tempo Sim, parou para eles e eles sim. viveram no mundo paralelo uma outra idade, né? Então aí a gente começou a estudar essa semana a questão do tempo e a viagem do E tempo. aí o papo ficou Aí o bem bicho pegou, doido né, mesmo. Aí o Patrícia? bicho pegou, porque daí já vai para outros filmes de Volta para o Futuro, e daí tem um aluno meu Procurando. também, um que eu digo que ele é um físico mirim, e ele me passou uma série que chama Mundo Mistério, que eu até passei para você, né, Patrícia, Sim, que eu para assisti falar o sobre o tempo, episódio. porque ele
poxa, ele é super engajado, quer saber, quer estudar, e daí nós assistimos o episódio e por aí vai. E aí você começa a pensar no tempo, né? Porque é uma coisa assim, tão falada no dia a dia, né? Você encontra as pessoas falam, nossa, passaram tanto tempo, né? Nossa, já estamos no final do ano, olha, já passou a semana, olha. Enfim, e aí a gente começa a discutir sobre isso e chegamos até o ponto que você disse sobre a tecnologia, não sei se você lembra disso. Você está vendo lá sobre a tecnologia, sobre a nova, esses novos, essa nova era, né? Essa nova geração, né? Tantas Tecnológica descobertas, e né? quantas Por conta descobertas e como que eles não sabem, eles não estão sabendo lidar com isso, né? Lidar, canalizar tudo isso, todas essas informações, e aí o tempo tá passando, quando eles vêm, eles fizeram várias coisas, mas ao mesmo tempo, poxa, né? Passou o dia, passou a semana e eu nem percebi o que que eu fiz, o que que eu rendi, e aí entra essa parte do tempo, assim, tudo, e ficou muito doido o papo mesmo, né, Patrícia? E aí muitas Sim, questões, assim, né? porque no filme ele tem a questão, né, quem conhece um pouco da questão do tempo do homem e o tempo Kairos, né, que Kairos e Cronos são dois tempos. Na Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia para o homem. Então é essa pegada do tempo que ele fala lá no filme, né? Então eles viveram uma vida inteira. Só que, na verdade, frente ao que eles teriam que viver na realidade, foi pouco. Então, aqui na nossa vida, aqui é um ponto ligeiro. A gente está nessa coisa nessa aceleração e, na verdade, né, tá correndo, mas o que importa mesmo é o que vem depois. E lá o filme ele fala bem isso, esses dois tempos. A cronologia, nós vivemos o Cronos, né, o tempo Sim, crono, mas o tempo de Deus é o tempo diferente, é o tempo Kairos. E sim, aí, estudando essa questão do tempo, nós descobrimos que todas aquelas teorias que foram estudadas no século sim, passado por aqueles cientistas, né? Citamos o Einstein, com as teorias da relatividade, tantas outras teorias que eles estudaram, com a tecnologia está sendo provada agora que consegue se provar, quantas né? coisas, né? Inclusive falamos do buraco negro, né, Patrícia, no ano passado, que foi descoberto, foi fotografado, né? Quantas coisas com Isso. a tecnologia está vindo realmente à tona, né? Sim, o buraco negro era apenas uma teoria, né? Nunca ninguém tinha nem visto. E aí os estudos, a ciência comprovou que o buraco negro existe. E essa série, né, do Mundo Mistério é muito legal. É uma dica que aqui a gente dá várias dicas, viu, gente? Não só Crônicas de Nárnia, mas olha outra ideia, outra dica que é o Mundo Mistério do Felipe Castanhari, que está na Netflix, né, Patrícia? Que foi indicação Sim, do aluno da Patrícia para a do gente meu assistir. aluninho mesmo, Murilo. Nossa, ele foi demais, assim. Conta, Patrícia, quando você como falou que ia falar sobre Crônicas de Nárnia para ele, o que, que ele te disse? é, também tem essa. Eu falei, você já assistiu, né, Nárnia? Ah, eu já. Eu não, ele falou assim, eu não gosto muito de ficção. Ele falou, eu prefiro a realidade. Mas, na minha cabeça, ele falou, eu acho que Nárnia é um mundo quântico e que são átomos que estão lá dentro, né? Por isso aquela Bonitinho. questão do tempo, né? E aí ele foi me explicando e assim eu fiquei, uau, eu até anotei E o que ele aí me falou, né? ele te deu a dica, né, para você assistir. Ele falou, não, ele assistiu comigo, daí ele colocou pra eu assistir com ele, foi quando eu te passei esse mundo mistério que fala sobre o tempo e eu fiquei, uau! E aí eu lembrei do filme da nossa época, né, De Volta para o Futuro, que eu também fiz, nossa, ficamos encantados, foi uma época, um marco, né, desse filme pra gente, assim, e como eles explicam lá e como tem tudo a ver, né, Patrícia? E Como tem aí tudo a ver. Você vai vê mais para como você também, né? Porque você com essa parte mais de ciências, de tecnologia, você curte mais, eu também gosto, mas eu já vou mais pro lado emoção, assim, emocional, né? Que eu gosto mais dessa parte mais de psicologia e tal. E aí é por isso que dá certo a gente se falando, né, Patrícia? A gente vai trocando sim, ideias e jogando a bola uma para outra. sim. Olha só, isso vai linkando, né? Porque a gente falou de Sim, Nárnia, começamos a conversar, porque Nárnia ele tem muita história para contar, tem muita coisa para debater,
Mas aí a gente foi falar do tempo e ó, vamos falar do tempo e descobrir essa Mundo Mistério. Se você vê, né, gente, entra lá na Netflix, Mundo Mistério, procura do tempo, porque ele fala que todas essas teorias de vários cientistas estudando essa relação do tempo, que não é uma máquina que vai ser criada, né? Porque a gente fica pensando, puxa, uma máquina do tempo para poder fazer nós viajarmos no tempo e espaço. Sim, Então não é. tem todo um sentido, tem todo um significado, tem todo um estudo dessas teorias que os cientistas já começaram a estudar já até no século passado, que tem a ver e é possível essa viagem no tempo e no espaço. E ele explica muito no vídeo dessa teoria de que o tempo e o espaço está conectado, está relacionado para poder fazer essa viagem no tempo, que é super possível. Por isso que nós falamos que o papo ia ser louco e ia ser cabeça, porque você afirmar que viajar no tempo, né, fazer ser assertivo, que é possível, Que é qual é a possível, é. base? Qual é a base que você tem para falar que sim? São duas doidas fazendo live, né? Não, na verdade, sim, um São duas pouquinho, né? doidas falando live, falando que, ó, sim, nós descobrimos por conta de um Patrícia, filme mas que nós duas trabalhamos com crianças, né? A gente está junto, a gente está nesse mundo da criatividade, nesse mundo da fantasia, né? Nesse mundo da imaginação. Isso, quando a gente é educadora, assim, acho que todos que se dedicam a esse desenvolvimento, né? A trabalhar com pessoas, desenvolvimento pessoal, poxa, você acaba entrando nessas viagens assim filosóficas. E é isso mesmo que acontece, né, Patrícia? Tudo isso a tem. gente vê acontecer. Não, e na verdade também Então, não é só a criatividade. Eu vou para mais para o lado da razão, do lado prático, do lado da tecnologia, do lado da ciência, e começo a ler e estudar e ver que sim, que essas teorias daquele filme do De Volta para o Futuro, daquele cientista, é possível quando você começa a ver as teorias, quando você começa a estudar o tempo, o espaço, a massa, a densidade, que isso tudo pode fazer um movimento, né? Você chegar à simulação do movimento da luz, e esse movimento, essa velocidade da luz, fazer com que os átomos viajem. Né? É muito explícito nesse vídeo do tempo, do mundo mistério, que é Patrícia, e possível. como as crianças estão abertas a isso, né? Eles entendem, eles compreendem isso numa velocidade tão Como eles rápida, compreendem, né? Porque né? E assim, um eles passam adulto. pra gente com uma É coisa isso que eu tão natural, né? Tão assim, ô, gente, oi, tá tudo certo, é isso que acontece mesmo. A gente pode viajar no tempo. Ele me explica assim, o Murilo, como se fosse uma coisa mais natural do mundo, né? Sim, e aí você vai pesquisar, olha só, hein? Olha a história louca que nós estamos contando aqui. Duas professoras de ensino fundamental um, por conta de uma investigação de um aluno, né, uma hipótese de um aluno, as duas malucas vão estudar como que o tempo é possível ser mudado e a gente poder viajar no tempo e a gente chega à conclusão que sim, eu pelo menos, Patrícia, eu estou assim, ó, certa Encantada, de né? que, Certa. não, de que a gente pode viajar no tempo, porque aí eu fui pesquisar e olha, nem é longe daqui, tá? É aqui no Brasil, é na USP São Carlos, na cidade do meu coração. Eles já estão produzindo relógios atômicos e a meta é aumentar a vibração do átomo. O átomo, ele vibra em 9 bilhões de segundo. Um átomo vibra em 9 milhões de segundo. Imagina a velocidade do átomo. Então, tem Sim. pesquisas e esse relógio atômico, ele é o mais certeiro possível. E aí, investigando depois, tá? Eu vi que em Campinas também, não é longe daqui, não é fora do Brasil, a pesquisa está acontecendo aqui. Aqui. Tem uma cúpula, uma coisa redonda, um diâmetro redondo chamado Sirius, em Campinas. E Sim. eles estão fazendo pesquisas de aceleração de elétrons, para chegar à velocidade do elétron a correr, a percorrer de acordo com a velocidade da luz. Tudo isso, né? Tudo isso que eu estou falando, todas essas pesquisas que estão acontecendo perto de nós, aqui, ó, em São Paulo, lá em São Carlos, em Uhum, Campinas, uhum. tá acontecendo porque logo essa tecnologia, esses estudos, né? Na verdade, a tecnologia são esses estudos de cientistas para provar que nós vamos poder modificar o tempo.
Mas também as pesquisas dizem que nós não vamos poder viajar para o passado, porque o que passou, passou e não dá para mudar. Mas nós podemos fazer mudanças do tempo do que vai acontecer para frente. E aí Sim, lá volto eu, tá? Porque eu acho que religião e ciência já tem tudo a ver. né, eu ia Lá, falar exatamente isso. porque assim, um diz o porquê e o outro explica como, né? O porquê que nós estamos aqui. Ah, nós estamos aqui porque nós somos seres humanos que nasceu da barriga da mãe. Isso é o porquê, né? Nós estamos aqui. Agora, como nasceu? Você nasceu porque o seu espermatozoide encontrou o óvulo e o óvulo deu origem a um feto. Aquele feto nasceu dentro do ventre da mãe e foi desenvolvendo e as células foram crescendo. Isso é ciência. Agora, porque nós estamos aqui, isso é religião. E uma completa a Então, outra. Uma Então, é completa a aí outra. que entra a parte das crianças, né, Patrícia? Quando a gente fala que elas estão com muitas informações na cabeça e a gente vê muitos jovens com tantos problemas, né, até muito suicídio que a gente sabe que está acontecendo entre adolescentes, aí eu paro e penso assim, ó, então, e a espiritualidade, né? Porque Sim, essas você precisa de uma crianças, conexão. eles estão vindo, né, numa geração extremamente antenada. Eles têm uma informação assim a cada segundo, várias informações a cada segundo. E aquela mente ampliando, a mente ampliando. E a espiritualidade da criança, né? E como fazer com todas essas informações? E aí entra inteligência emocional, né? E aí vai para aquele lado que eu trabalho mais, né? Porque eu como pedagoga, enfim, que eu tenho meu projeto, que você sabe que é Unir e Evoluir, que eu vou mais por Que esse lado mesmo. é mais psicológico, mais mente, né? É, Você mas está tem a ver com trabalhando mais inteligência com a emocional, porque me inteligência. preocupa, com a inteligência, mas ao mesmo tempo com um estímulo, né, com um olhar diferenciado. E aí, quando eu vejo todas essas informações numa cabecinha daquela criança, por exemplo, esse meu aluno que está em busca, que está sabendo várias coisas. E cadê, né? Vamos então mostrar para ele que ele é uma pessoa, que existe uma espiritualidade, independente de religião, do que quer que seja, né? Que tem que ter uma empatia com os outros, que tem que ter uma evolução aí. É por isso que eu vou muito mais para esse lado, porque me assusta um pouco. É bacana, é legal, a gente está descobrindo muitas coisas, eles também, as crianças, mas é uma geração que tem tudo para ter um futuro maravilhoso, né? Tudo para que o mundo assim se transforme com essa geração nova, mas que precisa de um olhar mesmo. Muitas vezes a gente pede para um profissional, claro, porque a família não consegue, né, Sim, acompanhar isso tudo, mas precisa de um olhar das sim, instituições, um olhar, enfim, né, de nós educadoras. E você sabe, assim, o quanto sim. está sendo preciso isso, né? Porque o que que acontece? Pensando aqui como Lewis mesmo, quando ele descobriu, porque ele era ateu, ele não tinha conexão espiritual com nada, né? Você ser ateu é você não Aham. acreditar. É você que tá, você não acreditar numa força maior que te rege, né? Você não Na acredita verdade, em nada, ele teve os né? dois parâmetros, né? Ele teve os dois parâmetros, não tem nada. Eu penso, eu nunca conversei, né, os fundamentos de um ateu, nunca debati com um ateu, mas eu fico pensando que o ateu ele é o acaso, ele está ali pelo acaso, né? Tem a evolução do Darwin, talvez, sei lá, não sei. Tem muitos cientistas que são ateus que não acreditam em Deus, porque eles veem a prova de muitas coisas. Mas o ateísmo, ele não quer saber o porquê, né? A religião, ela explica o porquê. Por que você está aqui? Por que nós estamos nesse tempo, nesse espaço, na Cronos, no Kairos? Por que nós estamos aqui? Por que eu converso com Patrícia? Por que Patrícia faz live comigo? Por que eu tenho um cachorro? A conexão com algo espiritual, não importa a denominação, se é cristão ou se é outra denominação, Islã, tem tantas religiões aí, mas a conexão com essas coisas espirituais nos quer provar o porquê que nós estamos aqui, essa ânsia que nós temos de saber da onde nós viemos e para onde nós vamos. Que eu acho Sim, que né? E é claro, e assim também,
passando isso para as crianças, né, Patrícia? Essa parte da espiritualidade, Se seja ela elas qual tiverem for, né? essa base Seja desde ela qual for, ou pequenos, até várias, né? Várias, porque, poxa, como a criança é tão curiosa, muitas crianças vão querer conhecer várias, né, partes aí de religiões, de espiritualidade, enfim, seja o que for, mas que esteja conectado, né? E por isso que é tão importante essas crônicas de Nárnia para eles, o conto de fadas, né? Enfim, em geral, todas essas histórias, para que eles entrem em contato, né? Com esses sim, sentimentos, com essas emoções e com a espiritualidade em si. ler é super importante, não importa. É claro que hoje tem muita literatura na internet, eles leem o tempo inteiro, tem muitos e-books, mas é bom trazer uns clássicos para eles lerem, né? A gente estava falando também, né, da Alice no País das Maravilhas, o quanto Sim, esse livro o quanto o livro e o filme ele tem fundamentos, ele tem análise do ser, do evoluir, né? sim, sim. Como a gente pensa sempre, eu sempre penso, né, nisso, como fica marcado, registrado, eu acho que pra gente, né? Porque também tem a parte da criança interior, né, Patrícia? Então, quando você disse que você viu Nárnia, mas que Nárnia era mais infantil, e daí depois você despertou para Nárnia. Por que que você despertou para Nárnia? Porque tem uma criança interior aí que você resgatou, que entrou na sua imaginação, que entrou na sua criatividade e que foi olhar com outros olhos aquela obra, né? Então, assim, não só as crianças, como nós adultos também, quantas vezes eu não penso em Alice, né? Quantas vezes eu não penso em Alice, né? Em frases de Alice no País das Maravilhas, enfim, de encontros que ela teve lá, enfim, né? Então, quanto é importante essa parte para as crianças também, porque eles realmente, Patrícia, eles são cientistas mirins já. Sim, é verdade, são Físicos mesmo. mirins. Eu vejo os meus alunos da robótica, como eles são antenados, como eles sabem tudo, como eles sabem coisas que eu preciso, às vezes, me aprofundar e eu não falar alguma coisa, eles já sabem, eles já viram, eles estão conectados na televisão. Imagina, esse mundo mistério desse Felipe aí, o Felipe Castanhari já tem outros canais que falam de história, e eles vão passando essas informações para nós e a gente vai construindo junto com eles e você E eles descobre precisam canalizar, né, essas o nosso informações. papel sempre, é claro que eles não são, né? Aproveito dizer que eu já estou fazendo um curso que já me ensinou que os nossos alunos eles não são nativos digitais. Eles podem até estar ali conectados nas telas, mas eles precisam aprender a ter uma educação midiática porque eles estão numa enxurrada de informações, mas eles não, sabe uma enxurrada, uma cachoeira, e você vai Sim, lá com uma colherzinha de café é. e você está querendo pegar uma gotinha de água, e você coloca aquela colherzinha de café debaixo daquela corrente muito, né, uma enxurrada, você não consegue pegar uma gota d'água. E é isso que está Sim. acontecendo com as informações hoje. Então, os nossos alunos, sim, eles são super criativos, porque eles têm todas as mídias ali a favor dele, TV, celular, computador, internet, com tudo que eles querem saber, tem o Google, eles aprendem num piscar de olhos, eles estão aprendendo sobre qualquer assunto. Mas eles precisam ter nós, né, nós educadores, pais e professores em geral, para mediar, para Orientando, orientar, para mostrar o intervindo. percurso, intervir, né, mostrar o que é certo, o que é errado, fazer um filtro, isso é muito importante. E aí, pensando no tempo, né, Patrícia, voltando a falar do tempo, imagina o tempo para essas crianças, né? Como que está, né? E como eles têm vontade também, que eu também atendo uma outra, um pouco mais, ela tem 11, 12 anos, e como ela já quer morar sozinha, e como ela quer sair de casa. Então, assim, é um tempo que tá na cabeça deles também, que eles já estão à frente, né? E isso faz com que as coisas se distorçam, né? Então, um olhar aí para tudo isso, eu acho que Nárnia é uma ótima ideia, assim, de estar passando a todo momento, para ele estar discutindo com ele sobre isso, porque o papo, se eu ficar aqui e você ficar aqui, Patrícia, a gente tem 1 milhão de coisas para falar sobre Tem mesmo, Crônicas né? É de Nárnia. verdade. Tanto E muitas da ideias. Bíblia, quanto de educação, e, enfim, de tempo, e vai aí por aí afora.
São muitas conexões, muito papo mesmo, mas enfim, né? Vamos terminando aqui, né, Pá? Crônica de Ah, Nárnia é um filme sensacional, com toda essa história aí, com toda essa analogia da Bíblia. Não é só. São 3 filmes, tá vindo o 4 filme, mas são 7 livros. Infanto-juvenil, às vezes tem algum adulto que não gosta de umas passagens porque não gosta de ler essa literatura infantil. Tem gente que gosta de um livro mais pesado, mesmo mais adulto. Mas é sensacional mas essa não acho uma linguagem analogia. tão simples assim, Patrícia. Eu acho que para Não adulto é tá dá numa porque boa, não é nada simples, né? é uma Então, linguagem de antiga, né? Então mas já teve 3 edições, eu acho, umas 3, né? Eles sempre modificam a linguagem. Mas para mim é um livro sensacional que faz toda a analogia da Bíblia, coloca a Bíblia aí sem essa coisa conservadora, sabe? Ele conta a história com todas as metáforas da Bíblia, ele conta a história de um jeito bem leve, dá para você bem entender e curioso, analisar, né? É muito curioso. filosofar e E assim, eu filosofar acho que a assim, gente né? pode voltar a falar de tempo, falar do perdão ali também. Eu acho que a gente pode fazer isso e ajudar aí Falar do algumas perdão do pessoas, né? Edmundo, né? Ele A abrir, traiu, né? abrir um pouco, voltar para falar, né? Que o Edmundo ele traiu, mas enfim, teve alguém que lavou, que né? Teve alguém que foi lá e perdoou as ações dele, e depois deu tudo certo para ele. Muita coisa Patrícia, eu para tenho falar. certeza que você vai para São Carlos e vai lá conhecer o negócio, que você ficou encantada, né? Fiquei, né? Você viu que depois que a Aham. gente conversou, eu fiquei elétrica com esse tema e descobri que todas as teorias dos cientistas do século passado que começaram, né? Os cientistas que começaram a descobrir tantas coisas estão sendo provadas, todas essas teorias agora. E um exemplo disso é a foto do buraco negro que foi descoberta no dia 19 de abril de 2019 de uma teoria antiga que se Sim. falava e era ficção. Falar em buraco negro era ficção científica. Ah, imagina, buraco negro era uma hipótese e que agora já é provada essa hipótese. E é isso tudo que nos desencadeou nosso Então, super acho que papo. fica aí uma perguntinha aí, né? O que que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? É verdade. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E o Né? nosso tempo, ó, é um conto ligeiro, então vamos aproveitar, né? Pá, Sim, somos átomos, como disse o Murilo. somos, E né? somos mesmo. E somos, né? Somos átomos, é isso tudo é átomos. E logo, logo, tanto em breve, eu fico falando para os meus alunos que eu, né, tenho um projeto de incentivar inventores. Quem sabe um deles não vai ser o inventor do teletransporte, não vai ser o inventor da máquina do tempo, vai Tenho descobrir como certeza, nós vamos Patrícia. viajar no tempo, como nós vamos viajar no espaço, porque isso é possível e eu acho que logo em breve isso vai acontecer, viu? Com certeza, pá, mas eu quero estar junto aí nessas tuas produções aí para estar lá unindo e evoluindo o povo. Ó, a Lígia entrou um monte de gente aí. Beijos para todos. É verdade. Vamos ver aqui quem está A Lígia. conosco. A Lígia entrou agora, a Lígia. A Cris, a minha irmã estava fazendo live, chegou no fim. Olha, Ah, a minha irmã estava fazendo uma live justamente no meu horário, mas eu tive um pouquinho lá com ela. Ela entrou aqui também. A família toda de blogueiras. eu sei, tô Oh, vendo. Patrícia, é, amei, é. viu? Amei estar com você de novo. E as suas ideias aí são maravilhosas, valeu mesmo. Obrigada, Ah, Pássia. Eliana Vicente, ó. Sim. Um beijo, pessoal. Olha, outro dia eu tava fazendo uma live, deixa eu contar rapidinho, com a Isadora, né? Com a Isadora do Ah, Dia das sim. Crianças, 12. Aí ela me falou: olha, não são espectadores, são seguidores. Então, ó, um beijo para todos os nossos seguidores. A nova Beijo para linguagem. todos, então é isso aí, pai. Vamos continuar conversando aí para a próxima a gente colocar uma Vamos coisa escolher bem mais um. bacana. Gente, dá dica, né, de alguns filmes aí pra gente assistir. Papo Cabeça, Partes e Papos. Mas eu ainda volto pro Nárnia com você. Beijo. Vamos entrar no Beijo, tchau. armário, sair, entrar, sair, tá tudo Vamos, certo. vamos pro Tchau. armário. Tchau. Tchau, beijo. Obrigada.